boa noite. Bem-vindos ao segundo debate do 8º Festival Assim Vivemos. É com enorme alegria e prazer que eu estou aqui para debater esse filme que vocês assistiram agora, como se eu estivesse voando, com duas grandes personalidades daqui de Brasília. Elizabeth Maia, por favor, bailarina, professora de dança no Instituto Federal de Brasília, e foi a pessoa que introduziu a dança na Rede Sara, há muitos anos atrás. Ela vai contar essa história para nós. E Hugo Rodas, o diretor de teatro e dramaturgo, professor da UNB. Quer ajuda ou consegue? Isso. Oh, arrasou. Corpo em movimento. Corpo em movimento. Arrasou. Aqui, ó. Então, como sempre, aqui no Festival Assim Vivemos, nós pedimos primeiro para os convidados fazerem suas primeiras observações sobre os filmes e a relação das ideias colocadas nos filmes com a sua experiência pessoal, e depois abrimos para as perguntas do público para dialogar com vocês. Beth, começa. Olá, gente. Boa noite. Boa noite já, né? Isso. Bom, é um grande prazer estar aqui. Quero agradecer a você, Lara, pelo convite. E um grande prazer estar aqui ao lado do Hugo também, né? E, bom, vou começar falando um pouquinho assim, da minha história, né? Do jeito que você falou. E depois casar algumas coisas com o filme. Eu venho de uma história, de uma escola de dança que trabalha com a percepção do corpo e o aprendizado do movimento, né? Eu sou formada pela Angel Viana, sou cria dela, discípula, e tudo que eu sei a respeito do meu corpo hoje em dia eu devo a essa escola, a Escola Angel Viana. Tenho essa passagem pelo SARA em 1993, saindo da escola, depois da formação, eu tive a oportunidade de conhecer o Bruce Curtis, que era um dançarino tetraplégico, e com ele eu comecei a experimentar tudo que me vinha ao pensamento, tudo que eu tinha curiosidade a respeito de como o movimento, como o aprendizado do movimento que eu tive no meu corpo poderia se dar num corpo tão diferente do meu, né? Com tanto comprometimento. E foi a partir dessa curiosidade que eu fui me entranhando nesse meio e levei o trabalho para o SARA em 1993. E primeiro comecei a trabalhar com lesado medular. A gente, aí já fazendo porque eu já me lembrei da cena do filme em que o rapaz fala da importância na pesquisa, né, que aquele neurocientista falou. A pesquisa que ele fez tinha um momento em que ele colocava música para escutar para os sujeitos, né, da pesquisa, para escutar, e pedia que eles imaginassem o movimento, né? E isso era um recurso muito utilizado na época que eu estava lá no SARA, porque com a lesão medular, a sensibilidade muitas vezes fica alterada, né? A sensibilidade e a motricidade. Então, o comando que eu utilizava era de dirigir a atenção para a unidade que eles não estavam sentindo, na unidade corporal que eles não estavam sentindo, ou que não tinha a percepção ou o movimento. E isso auxiliava na percepção do corpo como um todo, né? Até teve um trabalho de biofeedback feito por uma psicóloga, que a gente lá atendia junto com a psicologia, né? Tem um trabalho de biofeedback que fundamenta isso, né? Quando o paciente, ela fez com lesados medulares também, a Inês Gandolfo,
quando ele pensava no movimento, os eletrodos acusavam atividade muscular, né? Embora a gente não pudesse ver externamente, né? Bom, mas tive essa passagem pelo SARA, e nessa época eu era formada só na escola, Angel Viana, e depois, saindo do SARA, eu fui fazer a formação, a graduação em fisioterapia. Então, a dança me levou para a fisioterapia e me levou para esse mundo da reabilitação. Concluindo a faculdade de fisioterapia, continuei trabalhando com diversas patologias e em consultórios, sempre utilizando a dança para esse trabalho de percepção, né? Da percepção do movimento, que é o grande, para mim, o grande gancho aí. Depois da faculdade, quando eu continuei trabalhando, fui fazer o meu mestrado e fiz o mestrado em neurociências do comportamento. E aí o estudo, em vez de ser com lesão medular, foi com crianças com paralisia cerebral. E sempre utilizando a dança no trabalho. E os resultados desse trabalho foram bem interessantes. A gente conseguiu melhora de equilíbrio, proposta de movimento vinda da criança, porque eram crianças muito comprometidas. E eu já tinha visto trabalhos feitos com crianças com paralisia cerebral, mas não com tanto comprometimento, né, inclusive cognitivo. Eram trabalhos feitos mais com comprometimentos motores, né? E essas crianças tinham também comprometimento cognitivo e muito comprometimento motor. Bom, hoje eu estou no Instituto Federal de Brasília, ministro aula para licenciatura em dança, e tem uma turma, uma disciplina que eu ministro que chama-se Dança, Diversidade e Inclusão, né? E aí eu queria pegar esse termo inclusão porque foi uma coisa que o filme me trouxe, a questão da solidão, né, a questão do isolamento. Logo no início ele fala, né, acho que foi com o Parkinson, foi com a doença de Parkinson, né? A questão do isolamento, né? Porque a gente vive numa sociedade que não é adaptada a todo mundo, né? E eu acho que nem dá para ser, porque à medida que as coisas vão acontecendo é que a gente vai se adaptando e criando soluções para elas, né? Mas essa coisa da inclusão, né? A palavra inclusão é uma palavra que meio que me incomoda, porque enquanto a gente está falando de inclusão, a gente está pensando em incluir algo que está fora, né? A gente não está pensando que a gente é que pode se abrir para o universo do outro. E eu penso na inclusão desse jeito. Como é que eu me abro, como é que eu me incluo no universo do outro. Não assim, vou me colocar no lugar do outro, não. É como é que eu me incluo, como é que eu me abro para isso. Que eu acho que a sociedade se fecha, não se adapta e a pessoa fica excluída, né? À medida que as pessoas vão vindo para a realidade da gente, como é que a gente recebe isso, né? É esquisito, é ruim, é feio, né? Desviam o olhar, como foi colocado no filme também várias vezes, né? Bom, o que mais? Outra coisa que me trouxe... sim, por que eu falei essa coisa da inclusão, né? Assim, porque a escola de onde eu vim é uma escola antiga, né? A escola da Angel, desenvolve um trabalho de percepção do próprio corpo e percepção do próprio movimento. Esse é o aprendizado, né? E é uma escola que sempre atendeu todo tipo de gente. Na época, a gente não falava de inclusão. Eu acho que eu nunca ouvi essa palavra dentro da escola, inclusão. Porque era gente de todo tipo, né?
tinha gente com problemas motores, gente com problemas psiquiátricos, e nunca a gente foi abordado de forma, olha, tem que olhar para aquela pessoa de uma forma mais delicada, tratar de uma forma assim, assim, assado. Não, a gente convivia com as pessoas porque as pessoas estavam ali para dançar, estavam ali para estudar, para aprender, e a gente convivia, e fazia parte do nosso universo. E é assim que eu sinto que deve ser a inclusão. Como é que você se inclui nesse universo que é do outro? Né? Como é que você lida com uma pessoa com uma criança com paralisia cerebral, que baba, que te suja, né? Como é que você lida com isso? Né? Por isso esse olhar esquisito da sociedade. Então, acho que a gente é que tem que se abrir. Mesmo porque pode acontecer com qualquer um de nós, né? Tem uma lesão cerebral, tem uma dificuldade motora, sofreu um acidente, tem uma lesão medular ali, né? Tem um mal de Alzheimer. Qualquer um de nós está aí para... Pode acontecer isso com qualquer um de nós. Eu acho que a gente podia ir falando, né? E eu vou lembrando e falando de outras coisas, né? Fica melhor assim, porque eu fico tentando lembrar dos pontos que eu anotei e... Você pode voltar. Posso voltar a eles depois. Eu acho que no diálogo a coisa flui melhor, né? Tá ótimo. Hugo. Odeio o microfone. Tá ligado. Tá ligado? Tá ligado? Ah, tá ligado. Eu sempre que me dão um microfone sinto vontade de cantar. Não me parece que vou falar nunca. Não estou acostumado. Eu odeio um teatro também, não me gusta muito quando você tem este tipo de extensão. Bom, minha inclusão com a dança é muito particular porque eu sou de uma época em que normalmente para você fazer dança tinha que ocultar de toda a família e de todas as pessoas que você estava fazendo dança, não? Eu comecei a fazer dança em 1956, mientras eu estudava medicina. Eu estava em preparatórios de medicina, uma das coisas por las quais eu consegui chegar a Montevideo para fazer o que eu queria fazer, não? Para isso tinha que seguir o caminho de meus pais, que me sonhavam médico. Y se tuvieron que conformar con que es uno de los pocos títulos que tengo, soy protético dental. Truqué de medicina para odontología y ahí me formé protético dental. Mas una de mis primeros pasos realmente en el arte fue el piano, a música, que me parece una cosa vital y que en el filme eu acho que tem uma importância incrível, certo? Porque a memória musical despierta uma memória muscular que é fantástica e que no filme se nota claramente, e é emocionante também. Sobre todo no caso de aquela menina que dança, a que tem síndrome de Down. É fantástico aquilo, realmente me dio hasta un poco de enveja y vontade de trabalhar com isso. Mas a primeira inclusão, digamos, fui eu mesmo dentro da dança, praticamente, não? E daí passei a teatro e já pertenço a um teatro que nessa época já não se chamava teatro físico, mas era um teatro absolutamente corporal, não? El teatro que venia com uma influência enorme, teatro pobre, el teatro que trabajaba con el cuerpo, que se expresaba mucho más a través del cuerpo que a través de la palabra. Sobre todo porque en esa época ya estábamos a camino de la dictadura y entonces la palabra era normalmente censurada y un gesto ainda no. El gesto era una cosa tan fuerte y tan segura que pasaba por encima de la censura, ¿cierto? Y en los años 60 eso fue realmente lo que marcó toda mi introducción con un teatro físico absolutamente que va hasta el día de hoy y que todo el mundo conoce mi marca, todo el mundo sabe quién soy en Brasilia, lo que hago y cómo trabajo, ¿no? Y tengo muchos hijos aquí, muchos, tanto que hoy en día me da un poco de trabajo.
Me siento que me repito. De tanto que me veo, siento que me repito. Mas uno de los trabajos más interesantes con relación al tema fue mi trabajo con la tercera idade en USESC. Fue uno de los trabajos más interesantes que yo realicé con relación alguna a este tema, ¿no? Siempre conocí a Angel y a Klaus en los años 69, se apasionaron por el trabajo que traía y convidaron a Graciela para danzar conmigo juntos en UMAM, en Río de Janeiro, y de ahí Graciela no volvió nunca más a Montevideo, después de mucho tiempo volvió. Y fue fantástico, es decir, prácticamente se abrieron las puertas a través de Klaus y de Angel. Y ¿estás viendo? Ahora ya me pulé de ahí para Angel, estaba en el trabajo de USESC. Y el trabajo de USESC realmente fue de una delicadeza y de un cuidado, es decir, conmigo mismo, no con otro, sino que el trabajar con personas que realmente tenían dificultades motoras fuertes, que tenían una edad fuerte. Fiz un espectáculo en aquella época con ellos que se llamaba Cora Corazón, sobre Cora Colarnina, que yo acho que es de las cosas más bonitas que yo hice en mi vida. Una de las cosas que yo jamás esqueço. Y eran personas que tenían de 89 años a 70 y alguna cosa. Es decir, la edad que yo tengo hoy. Y fue maravilloso, realmente. Fue una experiencia casi única. Casi única. También tuve una experiencia con relación a dificultades motoras y con síndrome de Down, una experiencia un poco increíble con meninos, mas yo no conseguí llevar adelante. Fue una cosa que fue mucho más fuerte que yo. Yo sentí que tenía una relación de amor tan fuerte con aquello que estaba aconteciendo que no me permitía tener la libertad de poder estar haciendo algo seguro. Me enfraquecía totalmente el tiempo entero. Yo me lembro que una de las cosas más impresionantes fue cuando hicimos saltimbancos en Usara. Y las reacciones que você tinha de los meninos con dificultades y con síndrome de Down y no con problemas neurológicos fortísimos, a reacciones, era una platea a donde você tinha así, o que podría ser a dor. Para cualquier ser humano sería casi insoportable hacer aquel trabajo para aquella platea. Fue una cosa absolutamente única en mi vida. Tener personas que no sonrían, que gritaban y que se desesperaban de alegría y entender aquello como un gesto de alegría. Es decir, fue absolutamente inacreditable, inacreditable. Siempre trabajé con el cuerpo como una de las formas más importantes como expresión. Y acredito en él de una manera muy fuerte, ¿cierto? No, casi me es imposible separar a palabra del gesto. Por ejemplo, con mis alumnos en la universidad, normalmente trabajo en la Universidad de Brasilia, continúo trabajando a pesar de estar aposentado, estoy trabajando en una materia que se llama TEAC, Técnicas Experimentales de Artes Escénicas, y yo trabajo mucho una cosa que llamamos de voz muscular, es decir, no es la voz separada del cuerpo, sino es una voz que vos se siente el tiempo entero a través de un músculo. Un gesto es una voz que acompaña el gesto hasta su última instancia. No sé si me entiende, si está siendo claro lo que estoy hablando. Además tengo un portuñol bien terrible, después de 42 años de morar en Brasilia, es casi una vergüenza. Cuando yo me oso, yo siento un poco de vergüenza de mí mismo, mas
já viu, fiquei um pouco melhor. Só de me corrigir. Mas sempre acho que hace uma coisa que melhora o ser humano de uma maneira inacreditável. Isso lo digo por uma experiência própria. Eu sinto que isso me fez madurar. Eu sinto que isso me fez sentir meus pés na terra, me fez crescer como homem, me fez crescer como um cara que trabalha com isso, não um professor, que me dá um pouco de medo a palavra. Pero sí una persona que se dedica a ese trabajo y que quiere mejorarse en ese trabajo. Y realmente creo que es una de las cosas que me ha ayudado a sobrevivir, a tener un poco más de figura en la tierra, de tener un pensamiento más profundo, de tener una sensibilidad mucho más desarrollada. E, bueno, acho que o filme, relacionando um pouco o trabalho com o filme, você sente isso. Você sente claramente no filme como a memória musical. Por isso que falava da música como uma coisa muito forte e muito, como se diria, que tiene de una importancia inacreditable en el cerebro, como ella desperta eso que en el filme fica muy claro, ¿no? Lo que ellos llaman de la memoria musical que está relacionada al músculo, ¿cierto? Es decir, cómo você sente que una persona con una dificultad como el síndrome de Down, es decir, a música acorda y el movimiento nace. Eu tive uma pessoa de minha mais profunda intimidade e muito querida com Alzheimer. Não trabalhei com pessoas com Alzheimer, mas desenvolvi todo um trabalho ao lado desta pessoa. E foi muito incrível. Foi muito incrível. Como o movimento conseguia ter esa memoria y ese paso adelante y conseguir todos los días un poquitito más, una proximidad más, para estar más cómodo en esta sociedad que siempre está isolándote. Y lo curioso es que vivimos en una sociedad que no solo isola personas con problemas, isola personas con hábitos diferentes, con costumbres diferentes. Por ejemplo, en la universidad hoy en día vivimos un problema bastante interesante. No es un problema, pero tenemos una situación muy nueva con relación a género, ¿cierto? Y trabajar con eso es casi lo mismo que trabajar con este tipo de dificultades, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para incluirnos sin necesidad de sentir que você está trabajando en función de que você es un excluido, ¿cierto? Sino como partir del punto de vista de que você es tan normal y tan igual como cualquier otro, ¿cierto? Eu ya por educación pertenezco a una escuela en que a danza era para todo el mundo, como Klaus y como Angeli y como varias personas más, ¿cierto? Tenemos un ejemplo vivo que es Merce Cunningham, que terminó danzando hasta mi edad más o menos con Alzheimer, con un mal de Parkinson, ¿cierto? Y es un ejemplo vivo para todos nosotros. En fin, no tengo mucho más para decir. Yo creo que es mejor dialogar o preguntar o mantener esta relação, não? Como falou ela. Bom, então está aberta para as perguntas do público. Eu peço que todos façam perguntas no microfone, porque a gente está gravando, e para que grave a voz das perguntas também, das colocações, falem sempre no microfone.
Boa noite. Boa noite. Sou Célia Baia, sou aqui de Brasília, sou fisioterapeuta. Minha primeira faculdade foi Educação Física. Eu tenho uma história que eu estava conversando com a Lara. E que me trouxe aqui, né, porque eu sou sedenta de conhecimento para utilizar nos meus pacientes, porque eu poderia ter sido um deles. Minha mãe, quando estava grávida de mim, ela teve rubéola no último grau, e o médico usou uma expressão que eu ia nascer um monstrinho. E aí minha mãe decidiu não fazer mais pré-natal e decidiu assumir aquele risco e com meu pai. É uma longa história, vou tentar resumir. Eis-me aqui, como fisioterapeuta, tentando mudar a história de quem vem em minhas mãos. Desculpa, que toda vez que eu conto essa história eu me emociono, porque eu penso neles. Eu quero somar, né? Estou vendo que vocês colocaram experiências, e eu quero somar a uma experiência que eu vivo todos os dias, de estar perto, sem falar, sem movimento, sem expressão, né, dessas pessoas que não tiveram a mesma sorte que eu tive, esse presente, e de você tentar fazer um trabalho. E eu vejo que há uma linguagem que muita gente esquece, que é a linguagem do silêncio, do olhar, do estar perto, do sentir o batimento do outro, com carinho, com amor. Isso é muito grandioso. É muito mais do que palavras, do que gestos mesmo. E eu fico imaginando essa linguagem, somando todas essas experiências de vocês. Vai ser fantástico para o meu trabalho daqui para frente também. Quero agradecer por estar somando com a minha ansiedade de estar fazendo com que realmente esses meus pacientes, meus amigos, né, venham até mim, a gente mude, dê um pouco mais de conforto e de amor, porque essa linguagem do amor, ela é universal. Tá? Então, só queria fazer essa colocação e agradecer por a oportunidade desse evento tão grandioso e maravilhoso. Gostaria de ver isso aqui bem mais, né, mas tudo tem o seu tempo. Mas estão de parabéns à organização. Eu vim aqui, não faltei nenhuma programação, porque eu fiquei encantada. Estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada a você. Oi, eu queria fazer uma pergunta para você que trabalhou no SARA. Infelizmente, eu não consegui assistir ao filme, mas na abertura do festival nós tivemos uma apresentação que me tocou muito, e a todo mundo que estava assistindo, do grupo PES. E de uma menina, eu acho que ela tinha paralisia cerebral, né? E a força daquela menina ali naquele espetáculo, você via que a dança faz parte da vida dela, ela é toda musculosa, e a reação que ele falou das crianças do SARA, eu já divulguei um espetáculo lá, e é muito forte mesmo, você sentir aquela reação. E você que já trabalhou lá, como é isso no dia a dia? Assim, como é que é essa mudança? Ela vem em quanto tempo? Existe isso? Cada caso é um caso, obviamente, mas é que realmente eu fiquei muito impressionada, que eu vi que a dança na vida daquela menina deve ser tudo, porque pela expressão dela e pelo jeito que ela leva aquilo ali, você vê que ela leva aquilo muito a sério. O professor, eu não sei o nome dele, mas, enfim, eu fiquei bem impressionada, e eu queria saber um pouquinho do seu trabalho lá no SARA com isso. Ok.
A menina a qual você se refere, né, ela tem um tipo de paralisia cerebral que tem um comprometimento motor unicamente, né? O cérebro fica mandando ordem para a musculatura se contrair o tempo inteiro. Então, assim, aquele trabalho da musculatura dela rígida, na realidade, não é um trabalho da dança. O trabalho da dança seria um aprendizado, ela desenvolveu um aprendizado a respeito do próprio corpo, de maneira que ela pudesse desenvolver algum controle no movimento dela, porque normalmente essas pessoas elas não têm o controle do movimento dos olhos, da língua, né, controle de movimento nenhum, mas tem o cognitivo preservado, né, pensa e vive como a gente, e realmente eu conheço, né, e sei que a dança, a Marina, né, ela tem a dança na vida dela, a expressão dela. Eu acho que ela está fazendo artes cênicas lá na UNB, não sei. Não, faz? Porque ela queria entrar para a escola lá do IFB, ela ia fazer o vestibular para dança, né? E eu estava torcendo para ela ir para lá. Bom, então, com as pessoas com paralisia cerebral, a gente trabalha muito nesse sentido de desenvolver, quer dizer, eu trabalho muito nesse sentido, de desenvolver a percepção do próprio corpo. Como é que o movimento existe no corpo dela? Como é que é o movimento dela? E a partir do que ela tem, né, é que a gente vai trabalhar, brincar junto, desenvolver coisas, possibilidades de contato, de movimento através do contato. E é uma descoberta junto, né? Ao mesmo tempo que ela está aprendendo sobre o corpo dela, eu estou aprendendo sobre o meu corpo, que está lidando com aquele corpo ali. Muitas crianças não têm essa mobilidade, muitas pessoas não têm essa mobilidade que a Marina tem. Então, a gente precisa trazer para o colo, né? E aí que eu acho que o trabalho de contato e improvisação é uma boa ferramenta, porque a gente traz a criança para o colo, a pessoa para o colo, e com o movimento da gente, a gente gera um movimento no corpo dela. Né? E aí isso vai dando um retorno. O que se recebe dela te afeta e o que ela recebe de você afeta também, né? Posso continuar só um pouquinho, porque me lembrei de daqui do filme novamente, né? Como é que é diferente a abordagem, porque você falou da abordagem, né? Como é que é, né, que você trabalha? Como é que é diferente a abordagem americana e a abordagem indiana, né? Assim, porque a sensação, o primeiro desejo que me deu foi ir para a Índia, assim, quando eu terminei de ver o filme, eu falei, eu quero ir para a Índia, quero estudar lá com eles, porque isso parece que está na cultura deles, né? A percepção do corpo, o autoconhecimento está na cultura deles, né? Assim, há milênios, né? E o que eu vejo, assim, que também funciona, né? A proposta que vem, né, dos americanos logo no início, né? É uma condução de aula onde o instrutor faz um movimento, né? E os alunos repetem o movimento. E a ideia de dança que a gente tem normalmente, que se tem normalmente, é essa, de que o professor dá um movimento, uma coreografia, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e você repete, tá, né? E funciona também, mas isso é uma coisa que vem da informação do meio para o corpo. Funciona também porque é a partir da periferia que a gente vai estimulando o sistema nervoso central e marcando na cognição, né, o que é o movimento, o que é aquele aprendizado, enfim. E a abordagem, essa abordagem, né, que o outro repete, o que você faz, ela não é uma abordagem que vem da criação própria, porque não veio de uma descoberta própria do movimento. E eu acho que na dança, seja a dança, né, o espetáculo, ou seja, na reabilitação, ela precisa passar por esse lugar de autoconhecimento. Senão você não atinge o estado que... eu esqueci o nome, mas as indianas falam de um estado de presença, né? Um estado de presença, natya, né? Estado de presença em que você está ali. Seu movimento ele não é automático como
o neurocientista lá falou. A gente chega num nível de movimento automático, sim, quando se dá o aprendizado, né, o aprendizado, você chega num nível de realização de movimento automático, né? Mas no estudo da percepção corporal, que vem através da percepção corporal, o importante não é você chegar ao automatismo, é você ter o automatismo como ferramenta para criar em cima. Para criar, para se mover do jeito que você sente e criar a sua própria sequência de movimentos, o seu gesto, a sua expressão. Era essa a busca no Sara na época, né? E a gente tinha resultados assim incríveis, relatos incríveis, né? Mas estou vendo o Hugo aqui com o microfone, vamos lá, complementa aí. Porque há uma coisa que no filme é muito clara também, e eles explicam muito bem isso. É dizer, eu também acredito que a dança não tem exatamente que ver com essa repetição. É dizer, todo mundo sabe disso, por lo menos quem me conhece sabe como é esse trabalho. Mas eu acho que no caso do filme, eles explicam muito claramente por qué es que él usa la repetición en este tipo de casos, de este tipo de enfermedades, digamos, porque eso asegura de alguna manera a esa persona como parte integrante de una cosa igual. Sí. Y en cambio, a veces la liberdad, você tem nada más que a liberdade, certo? Y eu acho que el amor sí, el amor existe, mas eu acho que conocimiento de tener el toque como una cosa clara como toque y no como una cosa sensible de amor es una cosa indispensable para todos nosotros. Sí. El no sentir el toque relacionado a una determinada manera de sensibilidad, ¿no? Y yo acho que en este caso, como se muestra en el filme, realmente les explican que la repetición en grupo es más que nada para sentir que pertenece a una comunidad y que son capaces de esto, que son capaces de levantar un brazo izquierdo y levantarlo, y tenerlo levantado y asegurarlo, ¿cierto? Y sentir que eso forma parte de una comunidad, ¿cierto? Y de una evolución. Después, todos comenzamos así. Todos comenzamos levantando un brazo y después terminamos siendo libres, ¿cierto? Todos. Entonces hay un proceso que es interesante en todo eso. Es decir, estoy hablando de personas con necesidades específicas, ¿no? Sí. Que también soy yo y también sos tú y también somos todos, ¿cierto? Pero en ese caso estamos hablando de personas con Alzheimer, con síndrome de Down, es decir, son casos muy claramente y que você merece tener una evolución dentro de eso para saber, y cada caso es absolutamente diferente. Sí, cada caso es un caso diferente. Cada caso, como cada ser humano es diferente, como cada uno de nosotros tiene su particularidad, ¿no? Mas por eso yo creo que a veces tenemos que sentir que formamos parte de una comunidad que tiene la posibilidad de você estar caminando en un shopping, por ejemplo, y sentir que você va en el ritmo de las personas. Você no puede ir en un metro con você con cámara lenta y el otro y la comunidad entera corriendo detrás de la vida, ¿no? Es decir, você tiene que entrar en ese ritmo si você no quiere ser atropelado. Entonces, como un poco eso, cómo es que nos incluimos en esa crueldad general que existe, ¿no? Con relación a un movimiento y no a dança especificamente, ¿no? Até você me fez pensar também, ele fala... o movimento no Parkinson, né? Ele é interrompido, né? E você dando a direção do movimento, por isso que eu disse que funciona também, não é a minha forma de trabalhar sempre, mas funciona também. Então, quando você impõe um ritmo, né? Você coloca um ritmo e uma sequência, ele ludicamente, né? Brincando ali na brincadeira, ele vai na sequência e realiza o movimento. E aí quebra quebra a quebra dele, né? Quebra a quebra do movimento, né? Ele torna mais contínuo, né?
eu Por exemplo, fico... el caso de la menina de síndrome de Down, que eu acho fantástico en el filme, você percebe claramente cómo la progresión que esa persona va teniendo por la repetición del brazo, por ejemplo, de levantar el brazo que no conseguía tenerlo en pie. Y cómo ella va consiguiendo todos los días un segundo a más, hasta llegar a tener su propia expresión y desarrollar su propia coreografía. ¿Cierto? Entonces, a veces hay insistencia en una cosa que no precisa ser rígida, mas hay insistencia en tentar conseguir algo que você não consigue. É muito forte. É assim que o aprendizado se imprime, né? Pela repetição. Né? Eu, por exemplo, com minhas duas próteses, depois de haver sido bailarino durante 50 anos, e actor, ter duas próteses e entrar uma vez mais no trabalho com essa dificuldade, foi muito forte. Foi muito forte. Eu me tinha que adequar todos os dias a una nueva experiencia que era la misma que ya tenía, pero que era totalmente nueva. Y eso en realidad fortifica mucho tu trabajo, porque você, haciendo la misma cosa, se siente que es una cosa nueva. Y eso es lo que deberíamos hacer el tiempo entero con todo. Si você faz la misma comida todos los días de la misma manera, você va a comer la misma comida y va a ser un desastre. Si você faz la comida todos los días igual, con un amor infinito para quien você faz, se va a tener una buena comida todos los días y una buena alimentación todos los días. ¿Cierto? Si você faz amor todos los días de la misma manera como si no fuera la primera vez, es mejor que você pare. Porque esa repetición es absurda. Lo que es genial es cómo podemos hacer de la repetición siempre una cosa que es la primera vez y nova. En ese sentido, yo acho que fortifica nuestro trabajo, ¿no? Y nuestra experiencia. Nossa, você ficou com um olho tão iluminado. Foi? É porque eu fiz cirurgia de catarata, aí fica aquela lente assim, ó. Olhos brilhantes. Mas é isso. Enfim. Boa noite. Eu sou Ana Lúcia, eu sou psicopedagoga, fiz uma pós-educação especial em processos inclusivos em Porto Alegre, e para mim é um prazer poder participar, né, novamente desse evento aqui, porque eu participei dele em Porto Alegre, então eu já sou fã número 1. E eu vejo, eu quero colocar pontuar, né, em relação ao filme, e aí o que diz, quem dança esquece a dor. Né? Eu achei isso belíssimo, porque é justamente esse gesto, quando o corpo ele sente esse prazer, como bem você disse, né, professor? Se assim posso chamá-lo, como bem disse, o corpo ele sai desse movimento de dor e entra no movimento de prazer. E aí sim você tem essa repetição que é prazerosa. Então isso para mim é fantástico. E eu tive uma experiência em Porto Alegre. Eu acompanhei um grupo de dança com os alunos de síndrome de Down. E essa força que tem vem da alma, né? Essa energia, esse desejo de fazer sempre o melhor, esquecendo que se tem uma deficiência, que se tem uma limitação. Então, olhar para essa deficiência, nessa hora ela não existe. Então, por isso que tem esse momento de desprendimento dessa deficiência. E quando ali no filme também mostra a questão do Parkinson, né? Aí o que você disse, a questão do afetar e deixar ser afetado. Então, essa fala que ela não é mais posta verbalmente, ela dá essa continuidade expressa pelo corpo, pelos movimentos. Então, o mal de Parkinson, que tem essa quebra, né? É um movimento aqui, depois outro ali, isso é a continuidade de uma fala que está em silêncio, e que, na verdade, não é silenciosa, ela está gritando o tempo todo, pausadamente. Né? E aí eu venho com uma pergunta para vocês dois. Eu sou da Secretaria de Educação, do DF, e, para mim, isso aqui deveria estar lotado.
né? Então, eu não sei como que é a questão da divulgação, né, desse evento. Porque eu fico sempre atrás procurando onde é que vai acontecer. Como que vocês estão vendo esse progresso da educação inclusiva, que você falou muito bem, que eu tenho que me incluir, né? Então, na minha escola, eu vejo pouco movimento, né? Então, a questão da dança, trazer isso para esse ambiente de pessoas que realmente precisam de coisas novas. Como que esse projeto, que é Assim Vivemos, é um evento extremamente importante. Como que Brasília poderia dar um passo à frente? Como que a Universidade de Brasília poderia olhar, até mesmo para os cursos que eu procuro, curso de educação especial, ainda não tem? Né? Eu quero fazer um mestrado direcionado a alguma área, e não tem, assim, eu não tinha, então, ano passado, que eu fui procurar, agora não tinha, só na área de psicologia. Então, como que vocês veem hoje esse caminhar, né, do Brasil nesse progresso da educação que tem que ser inclusiva para quem quer se incluir? Então, pode falar. Nossa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, né? Onde a gente perdeu tudo. Pensei como ir lá, né? Como entrar no eixo monumental e a ver que é o que se conseguiria para arrumar algumas outras coisas. É uma perda muito grande, porque a gente vinha num processo, né, onde a inclusão, né, essa palavra que eu não gosto tanto, mas, enfim, era muito facilitada, né, nas escolas, né. Eu me lembro que eu fiz parte dos primeiros projetos de inclusão na Baixada Fluminense, e quando se estava pensando em incluir crianças na escola regular. E os professores ficavam horrorizados, porque como é que eu vou ter uma criança com paralisia cerebral? E como é que eu vou ter isso? Como é que eu vou ter aquilo? E sempre trouxe essa questão, né, de como é que você se inclui, como é que você lida com isso, porque eu aprendi assim, eu não sabia nada. Eu fui para o SARA apaixonada pelo movimento num corpo que era diferente do meu, e via arte nisso, e quis levar isso para lá, isso que eu sabia em mim, né, que eu não sabia do outro. E eu não sabia nada de reabilitação, não sabia nada de fisioterapia, nada de nada. O hospital abriu as portas assim, para o trabalho, porque eu acho que viu a potência, né, disso. Agora, essa questão da gente levar para a comunidade, né, essa conscientização, no país em que a gente está, no momento em que a gente está, eu acho que caminha com muita dificuldade. Já, né, vinha lento com toda a disponibilidade, né, que vai na íntegra, né, que o governo passado tinha, né, nos dava, né, essa disponibilidade, né, muitas coisas acontecendo no ensino, né, muitas possibilidades. Eu vejo os meus alunos, os meus estudantes lá, né, muitos com bolsa de estudo, gente da periferia, gente pobre, que passa fome, né, podendo ter fazer uma formação universitária e podendo também atuar nas escolas públicas, né? Desculpa, isso que ela disse é sumamente importante, porque há algum tempo atrás, era a possibilidade de nós passar ao espaço deles era muito grande. Hoje é todo o inverso. Eles têm que vir ao nosso espaço. Certo? Eu cansei de trabalhar no SEAC, trabalhei em todas as vilas de Brasília, isso era permitido, era possível, porque era um foco que se tinha. Certo? Hoje não se tem mais isso. Hoje eles têm que vir a nós. Y eso es tremendamente difícil, ¿no? Es bien difícil. Eso es muy importante lo que acabas de decir. Mas eu acho também que há uma coisa que, falando sobre isso, que falamos como trazer, como expandir esse trabalho, não? Eu acho que isso é uma coisa que você não deve ir detrás del camino da técnica, y sí a través del camino humano de ser feliz, de ser íntegro, de poder tener
um espaço onde você pode expressar sua raiva, onde você pode soltar suas piores condições e suas melhores condições como ser humano, sabe? Ter essa possibilidade física, absolutamente física, de poder se expressar, de ser livre para expressar-se, certo? E isso me parece super importante em nosso trabalho, super importante, e socialmente muito importante. Socialmente, no son las mismas necesidades la de una persona que vive en Santa María o en Aguas Lindas que las que tenemos aquí. No son las mismas, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Y eso es muy importante para nosotros, como educadores, para nosotros como orientadores de alguna cosa, ¿cierto? Y eso yo creo que es muy importante sentir ese placer en la vida. Sentir el placer de tu trabajo, sentir el placer de lo que você faz y eso transmitirlo al otro. Por ejemplo, você dice una cosa muy divertida con relación a la dor. Yo, cuando comencé a salir do Sara, después de mis fisioterapias y todo lo demás, era una dor impresionante que tenía en el comienzo, Mas eu llegaba a una festa y a los 5 minutos estaba danzando exactamente igual que como dancé a vida inteira. Sobre todo con un vino a mais. Mas eso es lo genial. Es decir, como es que você tem os caminhos para no sofrimento. Entendeu? E isso eu acho que é importantíssimo em nós. Em todo. Não é nada mais que na dança. No es nada más que en el trabajo que desarrollamos, sino en la vida. Es decir, cómo tenemos que ser educados para que ese sufrimiento desaparezca, en función de la alegría de vivirlo. No es matarlo, no es eliminarlo, pero sí a alegría de vivirlo y de transformarlo. Eso me parece que es lo que forma parte vital de nuestro trabajo, ¿no? Como transformar isso. Só respondendo mais assim, né? Como é que a gente faz, né, para que isso seja divulgado, para que a gente tenha, que a gente leve, né, às pessoas essa possibilidade, né? O trabalho tem que ser direto com quem você está trabalhando, né? Por exemplo, eu dou aula para licenciatura em dança. Então, para os estudantes que estão na minha sala de aula, eu vou conversar sobre isso dentro da minha sala de aula. Esse estudante, quando se formar e chegar fizer um concurso da Secretaria de Educação e for para a sala de aula, ele vai com essa formação. Então, acho que a única forma é essa mesmo, é direto, é contato, é sensibilizar, né, o outro, dar a possibilidade dele descobrir no próprio corpo o que é o próprio movimento, o que é a própria expressão, para que ele, quando vá para a escola, né, e hoje o professor de dança é uma conquista também lá dos alunos do IFB, que hoje se aceita o professor de dança como professor da Secretaria, né, de Educação. Então, para que essas pessoas possam levar às escolas o trabalho que eles tiveram a oportunidade de vivenciar no próprio corpo, né? Que eles levem essa possibilidade de descoberta do corpo para as crianças que estão perdendo essa relação com o corpo logo no início. Porque outro dia eu fiquei apavorada, minha amiga falando que a filha dela estuda numa escola pública e a criança não tem aula de educação, nem de educação física, hein? Né? E olha que educação física, né? É o básico, é o mínimo de movimento. Não tem, a criança fica 5 horas sentada na carteira, ainda leva um monte de dever para casa. Isso é um crime, né? Isso é um crime. Deformando a vida inteira, né? Sim. Eu ia fazer uma colocação nesse sentido. Tenho uma filha de 14 anos que, ao longo do tempo dela de escola, eu tenho notado que ela fazia uma aula de dança em horário extra, por vontade própria, e mesmo isso aos 10 anos em diante, ou menos, 9, 10 em diante. E mesmo aquelas crianças que, por vontade própria, tinham entrado naquela aula extra de dança, eu via que
a dificuldade, assim, a falta de relação com o próprio corpo, de contato, de entendimento, era enorme. A maior parte meninas, mas tinha meninos também. O professor era muito bom, me lembro bastante da maneira como ele lidava com as crianças e com as apresentações. E a minha filha, que não é uma dançarina natural, uma bailarina natural, ela, ao contrário, ela é mais uma pensadora natural, um pouco por culpa nossa, talvez, na primeira infância, ela era a pessoa da turma que mais conseguia mostrar uma consciência corporal na hora da apresentação. Eu não assistia às aulas, só às apresentações, então era a única coisa que eu tinha como exemplo, né? E por ela ser uma pessoa muito dedicada, muito CDF, ela estendia isso para a aula de dança e realmente ali ela ia muito bem, contrariando as expectativas dos próprios pais. E outra coisa que eu queria conectar com isso é um pensador da educação que tem feito muitas palestras, chamado Ken Robinson, cujo TED Talk é talvez o mais visto, não sei quantos milhões de visualizações no YouTube, as palestras dele dentro desse conjunto de palestras chamado TED Talks. Ele fala que a escola, cada vez mais preocupada com os exames padronizados, né, tipo Enem, esse tipo de coisa, vai diminuindo o currículo, né? Vai diminuindo o currículo. A dança, ele diz que é a primeira coisa que sai. Depois o teatro, depois as artes plásticas. E ele fala que a escola acaba virando um grande formador de professores universitários, porque ele fala que professor universitário é uma cabeça sem corpo, é uma cabeça ambulante que não sabe nem que tem um corpo, e que as escolas estão virando isso, que a falta de movimento. Você é uma grande exceção nesse panorama tétrico que ele faz. E como é que vocês veem isso dentro da escola, essa diminuição, como você falou, das atividades físicas, sendo que crianças de cidade têm menos espaço, né, aberto para se entender como corpo também? Olha, dentro da escola, não sei, um dos grandes problemas que eu tenho enfrentado ultimamente como professor, digamos, como orientador, é que você realmente primeiro tem que destruir o personagem com o qual você vai trabalhar para conseguir ter o ser humano com o qual você vai trabalhar. Essa é uma dificuldade, talvez às vezes muito mais grande que Parkinson ou que síndrome de Down. É decir, a maioria das pessoas temos personaje, nos defendemos con ese personaje, acreditamos en nuestro movimiento, tenemos una fe enorme en ese imaginario que no estemos de nosotros mismos. Y para você realmente llegar y trabajar a ese ser humano real, a veces es un poco cruel. Yo tengo fama de ser un poco cruel. Mas é justamente porque eu tento, como eu tive que fazer comigo. Para poder me corrigir, eu tive que, primeiro, me matar, me negar, para poder ver realmente quem era e que era o que eu começava a poder cultivar, trabalhar e ter uma evolução nisso. Certo? Esse personagem é realmente uma enfermidade crônica. É gravíssima, é muito forte, é uma fantasia muito grande que temos sobre nós mesmos e que nos deixa longe desse trabalho interior certo que realmente te faz progredir, não? Isso é uma das coisas mais fortes com as que eu me tenho enfrentado ultimamente. E isso é uma coisa muito difícil, né, Hugo, porque a gente vai se constituindo, né, enquanto ser humano, e vai, desde a nossa formação dentro do útero, a gente vai tecendo as nossas defesas, né?
Então, são as nossas couraças musculares, as nossas couraças teciduais, né? Assim, os nossos tecidos, eles carregam a nossa memória de toda a nossa formação. Então, quando a gente se constitui enquanto adulto, né? A gente se constitui realmente em vários personagens, né? Total, em vários personagens. E acho que é muito delicado a gente romper com isso, né? De uma vez, assim... Mas é muito delicado mesmo, porque, digamos, por exemplo, e você deve saber muito bem disso, quando você trabalha, por exemplo, em improvisação, a maioria das vezes você vê um sistema de defesa do oficiante com uma memória infinita de todas as técnicas que ele tem. E não a memória, a não memória de todo isso. Sino el real movimiento que te puede producir determinado tipo de ¿cómo se dice?, de provocación, ¿cierto? Entonces, en vez de tener esa naturalidad, se tiene una memoria infinita. Entonces, você descubre que esta persona fez capoeira, fez dança clássica, fez contacto, improvisação, você descubre todo. Ela vem com tudo. De tudo. Uno de los primeros ejercicios que faço en teatro es muito divertido, mas es camina como teu pai, camina como tua mãe. E aí você saca a metade de lo que você tem que fazer com aquele aluno. A metade. Nada más que con eso. Y otra cosa es preguntarle a una persona el caminar normal y anormal. ¿Qué es un caminar anormal? Não sei o que é caminhar Exactamente, normal. eso es divertidísimo. Se dice a una persona, camina anormalmente, y la persona hace así. No, ese es un monstruo, no es anormal. Anormal es caminar con el mismo brazo y con la misma perna. Porque lo normal es caminar con el brazo opuesto. Sim. Eso es impresionante. Simples. Y eso lo digo aquí, pero yo no falo eso antes de hacer el ejercicio. Y le digo a una persona cuando va a la diagonal, camina normal. ¿Cómo normal? Sí, camina normal. No sé. Así, y justamente faz o anormal. Por inventar algo, faz o anormal. Es muy divertido todas esas cosas que son extremadamente simples y que son casi la raíz de cualquier estudio que você faça sobre un alumno teu, sobre el trabajo de ese alumno. El del pai e mãe puede comenzar a hacer que você vai ver que é divertidíssimo. É muito forte e é muito esclarecedor. É muito esclarecedor. Eu vejo os meninos completamente transformados, saindo da escola, assim, completamente transformados. O corpo transformado, as ideias transformadas, a maneira de agir transformada, né? Só dessa possibilidade de se apropriar, né? Do corpo, da história do corpo e do próprio movimento. É muito lindo, assim, muito. Se a gente conseguir, a gente consegue, né, sobreviver a essa história que a gente vem passando aí, né? Para a gente conseguir sobreviver, eu acho que esse é o caminho, né? É você ali no teu trabalho e fazendo o trabalho de formiguinha, né? Ou então, não sei, soltar uma... Ok. Bom, meu nome é Solange Madeira, eu sou assistente social e eu tive assim, a grata satisfação, como ela disse, de participar desse evento. Para mim, é a primeira vez, né, sendo oitava, mas foi a primeira vez, porque eu acho que me trouxe, né, um conhecimento que eu não tinha, né, e de como lidar, inclusive, agora com a deficiência, essa abordagem da deficiência, né? Então, para mim, eu acho que concordo com ela que eu acho que deveria estar lotado. Realmente deveria estar lotado. Inclusive, eu tinha perguntado para você se
se a divulgação com as associações, você me disse que o Sara, de vez em quando, né, veio e tal. Sim. Eu acho que isso era primordial, né, que essas associações, inclusive, participassem, né, que eu falei para você de se levar às escolas e tal, enfim. Agora, muitos grupos têm vindo, mas eles só vêm na sessão das 10 da manhã e das 3 da tarde. Então, ótimo. Então, o que eu queria colocar é que eu tive oportunidade, em 1991, são 2 perguntas que eu vou fazer para você, talvez para ele, de trabalhar no Sara. Que isso agora, que depois de participar, de vir assistir os filmes, né, que isso veio. Mas eu não tive essa oportunidade, na época, de ver esse trabalho da dança, porque eu adoro dança também, dancei, já fiz curso. E eu queria, então, para você, a pergunta que eu queria fazer era essa, se ainda continua no Sara, como é feito esse trabalho lá, porque eu trabalhei 1 ano, apesar que eu trabalhava na área familiar, né, como assistente social, na área profissional, com psicólogos, médicos, mas na área familiar. E eu não me lembro, na época, talvez como você disse, que também entrei lá sem conhecer nada da deficiência, né? E então eu queria saber se realmente como é feito esse trabalho. E, em segundo, relacionado com o filme, o que se tem feito em Brasília, se vocês que são do métier, né? Nessa área, principalmente dos idosos, de Alzheimer, de mal de Parkinson, se existem programas que trabalham com esse segmento, né? Se preocupando com a dança na terceira idade. Eu sei que existem cursos de danças, mas eu queria saber se existe essa preocupação, como no filme, né? A abordagem do filme, em Brasília. Se existe, se vocês conhecem, essa é a minha curiosidade. No Sara e em Brasília, em relação a esse trabalho da dança com idosos. Então, primeiro no Sara, né? Eu cheguei lá em 1993, então como você chegou em 91. E nós nos desencontramos, né? É uma questão de tempo, né? Foi a questão do tempo mesmo, a gente se desencontrou. O trabalho existe lá, sim, até hoje. Né? Eles abriram um outro concurso em 2014. O primeiro foi em 1994, porque eu cheguei lá com uma fita cassete debaixo do braço, eu dançando com o Bruce, que foi esse rapaz que eu citei antes, né? Que era bailarino e tetraplégico. Cheguei com a fita, um texto escrito, e falei, olha, eu quero desenvolver esse trabalho aqui. E aí foi o pessoal do projeto cultural que bancou a ideia e levou para a chefia lá do lesado medular e tudo. Não, o que é, né? Como é que essa pessoa trabalha? Né? E aí eu me lembro da atual diretora, né, agora, ela me perguntando assim, de que você precisa para trabalhar? Eu falei, eu preciso de um espaço pequeno, um colchão no chão, né, e só. Porque a gente não tem um espaço adaptado, não sei o que. Não, eu só preciso disso, um colchão no chão, um espaço pequeno. E aí, depois, a gente foi ampliando, né? E foi para as enfermarias, e saiu do lesado medular, foi para o lesado cerebral, e foi para as crianças e tudo mais. E eu já não dava conta de tudo. Aí começaram a me mandar para Salvador, porque estava inaugurando Salvador. Aí eu ia, ficava Brasília, Salvador, inaugurava Salvador, dançava lá, corria para cá, meu filho emagrecendo, anoréxico. Eu falei, gente, meu Deus do céu, isso não é vida. Né? Mas aí eu saí do Sara em 1996... E continuou lá a Márcia Abreu, e ela está lá até hoje, e ela conseguiu a abertura de um novo concurso acho que foi em 2014. E aí entrou mais gente para trabalhar, e o trabalho continua lá. Né? E eles assistem até hoje a fitinha do meu trabalho que está lá. E a outra pergunta foi... Né? Sim. Em relação aos idosos, se existe em Brasília algum trabalho, né, mal de Parkinson, Alzheimer, com a dança no caso, como no filme, né? Se é feito esse tipo de trabalho aqui em Brasília, se existe alguma... no caso, o senhor falou que foi no SESC uma vez, fez um trabalho com terceira idade, né? Mas se atualmente existe esse tipo de tratamento através da dança com os idosos em Brasília. Olha, con relación ao SESC, que eu repetí que es uno de los trabajos que más me interesó en el momento, mas una de las cosas que más me interesó fue también la destrucción de una forma de trabajar
com a gente idosa como voltando à infância, em vez de tratar a realidade de ser idoso. Entende? É dizer, quando eu peguei o trabalho, todo mundo estava detrás de aquela imagem infinita de la princesinha, de voltar a recuperar essa juventude, em vez de ter uma felicidade enorme de ser idoso e de vivir isso com respeito enorme, certo? Então, por isso foi o trabalho sobre Cora Coralina, sobre essa felicidade de ser quem é esta mulher exemplar, e isso foi uma das coisas, como aquilo de trabalhar como destruir o personagem que você cree que você é, quando na realidade você é outra coisa, e trabalhar a partir disso. Esse trabalho para mim foi uma das coisas da felicidade mais grande, porque eu sentia o bem-estar enorme que você fazia para aquelas pessoas. Você se sentia absolutamente recompensado de terminar de trabalhar. Não sei se isso existe agora. Faz muito tempo que saí. Quando eu fui contratado na universidade, desgraciadamente tuve que abandonar esse trabalho, não? É dizer, adoraria que a universidade tuviera de repente, ou tuviéramos a ideia de criar um trabalho sobre esse espaço. Eu já sou aposentado, esse trabalho falei hoje em uma nova coisa que se criou, que se chama Técnicas Experimentares de Artes Cênicas, e, enfim, mas eu acho que falta. Eu acho que falta, realmente, que falta socialmente, que deveria se criar isso socialmente, em vez de criarnos festinhas e recreações como se fôramos absolutamente infantis a vida inteira. Já a cabeça nos pesa. já ficamos para diante quando começamos a ficar velhos, não? Então, eu acho que é hora de saber erguer esse trabalho, não? De saber manter essa postura, não? Realmente foi uma felicidade para mim isso. Foi muito forte. E gostaria de responder para você de outra maneira. Mas quem sabe você não botou o dedo na llaga agora e de repente uno se movimenta para que isso aconteça. Então, eu tenho uma orientanda, né, que está se formando agora, que ela está pesquisando dança no SUS. E parece que tem alguns postos de saúde aqui em Brasília, acho que no entorno também, que desenvolvem uma coisa chamada dança sênior. Né? Eu não sei como é que é essa dança. Você tem conhecimento? Né? Tem um trabalho no SUS, né? Não, era mais ou menos isso que eu ia falar, porque foi levantando tantas coisas, né? Ficou borbulhando. Muito agradecida por estar aqui também. Mas quando ela falou da questão do idoso e com Alzheimer, o que eu me lembro também que no momento que acontece é a dança sênior, né? Mas ainda é algo meio tímido e não está tão incluso dentro do SUS, da saúde. Mas, enquanto isso, eu pensava, já foi pensado, porque se fala muito da parte da educação, né? E vem dentro da educação a questão da dança, mas eu pensava que, acho que daqui para frente, como será de suma importância esse trabalho da dança na área da saúde de uma forma mais disseminada. Porque hoje a gente já tem, né, há uma luta já há um tempo com as práticas alternativas, como a yoga, né, a dança circular e outras, né, Tai Chi Chuan. Isso já está bem dentro, principalmente aqui da Secretaria de Saúde, aqui do DF. Mas, assim, de forma mais específica, com, né, pacientes com mais vulnerabilidade física, eu acredito que já está na hora. Mas é preciso essa mobilização, porque é lento, é muito desafiador, e principalmente nessa conjuntura. Mas, para mim, assim, é incrível, é formidável.
como que é necessário. E complementando só... Não, vai aonde? Ai, até esqueci. Peraí, deixa eu retomar. Da dança cênica? Você falou do SUS, das práticas. Oi? Das práticas alternativas. Sim. Como o Hugo falou, é importante que isso chegue de forma não recreativa, né? Exato. Assim, não é para distrair, né? A criança que está lá, o senhor que está lá, a senhora que está lá, o adolescente. Não é para distrair. É um trabalho de cuidado e de descoberta do autocuidado também, né? Querem tirar isso da gente, querem tirar a arte da gente, querem tirar tudo que nos faz expressar, né? Sempre quiseram, né? Mas eu acho que isso também tem que ver com o engavetamento total de tudo. Hoje, uma vez mais, estamos encaixonados, engavetados, e cada vez mais, acho que por mala utilização da fé, estamos e continuamos cada vez mais engavetados. Porque daqui a pouco você já vai ter um pouco de medo da palavra Deus. De tão fortemente cruel que ela é usada. Mas, por exemplo, siento que una de las grandes diferencias que existe con la Brasilia del comienzo y la Brasilia de ahora es que realmente, por ejemplo, yo daba aulas gratis y abiertas en el Parque de la Cidade y en la 108 y en la 308 Sul. Yo ensayaba en la rúa. Yo trabajaba con todos los vecinos. Hacíamos tai chi de mañana para todo el mundo, en la época en que Uju ainda no existía en Brasilia. Es decir, era todo mucho más pensado en el bienestar de estar con el otro que en el estar haciendo un trabajo. Sino alegría de estar en un trabajo. Sentir que aquello que você hacía en la 208 para todo el vecindario, en el medio del campo, y que podía llegar quien quisiera, era una forma de acercarte y de hacerte entender con un otro. De sentir que eso socialmente es una cosa diferente. Por ejemplo, yo podría estar dando aulas particulares en cualquier lado de Brasilia, y eso significaría una renda fantástica para mí, con certeza. Yo prefiero seguir trabajando en la UNB, que es donde puedo pasar ese conocimiento sin necesidad de ganar dinero. ¿Sabe? Acho que el dinero es una palabra casi de una perversión terrible hoy en día. ¿Cierto? Todo está pensado en ganar dinero. Como você dá aula, como você trabalha, aonde você vai dar, para quem você vai dar, para quem você vai trabalhar. Isso todo é muito difícil, certo? Por uma falta de interesse social. Si estuviéramos incluidos socialmente en eso, sería absolutamente diferente. Yo no sabía que USARA había abierto un concurso, porque creo que me voy a presentar en el próximo. Voy a adorar trabajarla. Es decir, sin Campo da Paz y todo lo demás, que Campos era una persona que yo adoraba y me acercaba mucho a USARA, ¿no? Pero realmente yo acho que eso es lo que falta, ¿entendés? Es decir, no ese interés particular, sino un interés social, y que você seja incluido socialmente en eso. Y no apenas una cosa para un grupo selectivo de personas que tienen el dinero suficiente como para estar ahí. Que é a doença do capitalismo, né? É o capitalismo. Capitalismo mesmo, que es imponente, ¿no? Es imponente, realmente hoy está muy difícil todo, ¿no? Y muy difícil de acreditar. Muy difícil de acreditar. Não vamos perder as esperanças, né? Quando se pontuou a questão, né, da terceira idade, desse trabalhar com a música, e aí eu faço um contraponto. Para a terceira idade, né, esse trabalho que está sendo feito, não é para ser recreativo, né? Não é para chegar com esse enfoque.
Mas lá na educação infantil, que eu já trabalho também para os 5º anos, que eu sou orientadora educacional. Então, eu trabalho o escutar e o ouvir, com música. Então, é para resgatar essa sensação do movimento do corpo, que aí eu tiro um pouco essa recreação, né, que essa recreação comum que se tem do correr, e trago para a música. Então, assim, vamos ouvir o quê? Como é que você vai interpretar essa música? E foi belíssimo, porque a expressão corporal, quando você ouve, e tem letra, né? Quando tem letra a música, você sente que a criança ela começa a se despertar. Então, se a gente começa a trabalhar desde agora com esse público, quando chegar mais adiante, ele vai chegar mais evoluído. É isso que eu acredito. Por isso, a gente tem que trabalhar. Então, eu faço. A sementinha está sendo plantada onde eu trabalho, né? Desenvolver esse senso musical, corporal, o corpo fala, como ele fala. E a gente percebe isso muito, né, nas nossas escolas. É um aluno muito quieto, que ele quer dizer o quê? É um aluno muito agitado, quer dizer o quê? Então, essa questão da música, do saber ouvir, isso é muito importante. Realmente, a gente tem que começar a ter esse olhar desde pequeno, né? O que você ouve, o que você escuta e como isso internaliza. E a música, ela te faz viajar por lugares que você nunca imagina. O teu pensamento ele vai e volta constantemente, né? Basta a gente pensar no que a gente lembra quando ouve uma música que marca, né? Ou ouve uma música que tem letra. Então, eu achei sensacional a questão de pensar na educação infantil e chegar nessa terceira idade não recreativa mais, mas muito mais pela alma, né? Com meu grupo, a gente organizou uma orquestra. Y en el primer momento dijimos, pero ¿cómo una orquesta? Y dije, sí, pero no una orquesta con la latiña de cerveza, porque todo el mundo cree que la música eternamente va a ser la latiña de cerveza con un maíz adentro, ¿cierto? Sino, você tem cara de violino, por ejemplo. Eu falei para un compañero de grupo, você tem cara de violino, compra un violino. Y el cara compró un violino y al otro día estaba tocando una música. No importa cuál, estaba tocando un violino. Y así comenzamos, acordeón a piano, violino, saxo, y hasta tener una pequeña orquestina, que se llama Amacaca, que es un nuestro grupo, ATA, Asociación Teatral Amacaca, ¿cierto? Y en el cual nos hacemos prácticamente todo. Criamos nuestras letras, criamos nuestras músicas, no vamos detrás de lo que está ya establecido o criado, sino que vamos detrás de nosotros mismos, vamos detrás de aquella libertad de criar, aquella libertad de ser útil para você mismo y no una persona que copia o que aprende determinado tipo de cosas para tener una memoria para poder realizar un trabajo. Yo me lembro, con relación a la memoria, yo me lembro de un ejemplo brutal. Yo tuve una compañera que durante 3 años haciendo el Jardín de las Cerejeras, ella lloraba exactamente a la misma hora, en el mismo minuto, durante 3 años, cuando entraba una persona y decía, el jardín se vendió. Es una pieza de Chekhov, ¿no? Y ella instantáneamente, que estaba en el medio de una fiesta sonriendo, viraba y caían las lágrimas. Y yo sabía que había un secreto ahí, que había una cosa que yo no alcanzaba técnicamente, ni conseguía. Era una cosa que se transformó casi en un ejercicio diario para mí. Yo soy fanático, ¿no? Cuando uno consigo algo, es absolutamente enloquecedor para mí. Y un día tuve la oportunidad, por un juego que se estaba haciendo en el teatro, de que ella no tuviese más remedio que me confesar que era lo que pasaba en aquel minuto. Y ella me dice, eu jamais ouvi que dissessem, vendieron el jardín.
eu sempre ouvi, mataram o Che. Olha o que é a memória. Aí eu pensei a começar. Se eu, cada vez que vou chorar em teatro, tenho que pensar na morte de minha mãe, eu vou sofrer como louco. Certo? Ou seja, há alguma forma de usar essa memória sem que te lastime. Que era o que falava hoje. Como é que descobrir isso dentro de você para você ter uma técnica que te permita reconhecer o grau de sofrimento quando você teve essa notícia, ou esse encontro, ou essa experiência, pero não chegar e utilizar essa memória para poder conseguir aquilo. Certo? E isso eu acho que passa com todo, com o movimento, com a criação, com o teatro, com a dança, com a música. Como podemos ir evoluindo nesse trabalho para não ser simplesmente um saco de memórias. Nossa, me parece que falei demais. Só pegando, voltando aqui para a questão da recreação, né? Só uma questão, só para esclarecer, assim, a recreação, quando eu falo assim, é importante que não vire recreação, é porque é no sentido da recreação, entretenimento, vazia, né? Porque a palavra recreação, né? Essa expressão ficou com esse, né? Com esse entendimento, né? Então, quando eu falo recreação, eu falo nesse sentido, né? E não no sentido do trabalho ser uma coisa que agrada, que é bom, que é, né? Mas falo nesse sentido, é só para entreter ali, é só para passar o tempo, né? Para ocupar aquela criatura ali que está dando trabalho, né? Então, só questão de esclarecimento. Porque já passou o que eu ia falar, mas só eu achei importante colocar em relação ao conceito do idoso, né? Porque hoje os nossos idosos, eles são totalmente conscientes que eles não querem ser tratados realmente como criança. Porque, né, isso é muito importante. Eu estou fazendo uma pesquisa também em Alzheimer e está sendo visto tudo isso. E uma das coisas que está tendo, ainda não posso colocar em estatística, porque não tem um número exato de pesquisa de campo, mas o que está sendo visto é que a memória do idoso em sofrimento, ele fica nessa parte, né, de sofrer, sendo que a gente está questionando se a gente pode, entre aspas, entrar naquele momento dele e aliviar a dor, desviando a realidade. Porque a realidade aconteceu, ele segurou ali aquele momento e ele fica sofrendo. A cada lembrança, ele sofre. Então, os nossos colegas multidisciplinar, né, é importante a gente discutir essa questão, se é legal fazer isso ou se não, deixa ele sofrer. Sabe, tá bem ativa essa pesquisa nesse sentido. E eu coloco a discussão pela experiência de vocês, se vocês, né, tiverem alguma experiência no psique dessas pessoas em relação a isso, porque é aquela coisa, minha mãe morreu, aí lembra de novo, aí sofre. Ou eu posso falar, não, ela está viva. Aí ela para de sofrer, e ela para de sofrer. Então, está nesse questionamento. Se é legal fazer isso, ou a gente está desviando da realidade e fazendo um mal. Está ainda no ar isso aí. Para mim seria mais ou menos como dizer-lhe, neste momento assim, hoje em dia casi todas as mulheres estão deixando de tingir o cabelo. Certo? Isso é fantástico, por exemplo. Es decir, el empezar a tener esa conciencia. Eu sou e vou tendo meu cabelo branco e tenho que ter orgulho de meu cabelo branco. E não só as mulheres. Hoje em dia,
La mitad del lecho monumental está toda vermelha de tanta tinta que usam, não? Mas eu acho que, porque é impressionante, a gente já chama os coloradinhos, mas eu acho que o idoso passou a ter uma categoria social e uma força social que não tinha antes. Hoje é uma classe que consome, que viaja, que vive com uma liberdade asombrosa. Es decir, es fantástico. No es lo que pasaba 20 o 30 años atrás. No es lo que era 20 años o 30 años atrás. Vos sufría la pérdida de ese compañero, vos sufría la pérdida de esa compañera, vos vivía con aquel pensamiento. Hoy no. Hoy existe otro idoso para encontrar en el camino. Hoy existe a felicidade. A felicidade passou a ser uma coisa forte e interessante. Certo? Exatamente. Então, não, e é sentir que você está vivo, pero que está vivo assim como você é, sem cirurgia estética, sem coisas, sem querer ser algo que você não é. Entendeu? É dizer, exatamente, é dizer, assumir isso que você é e ser feliz com isso que você é. Isso me parece de um respeito enorme. Entendeu? Isso eu acho que... Aí é onde está o problema de não recrear, de não ir a dar uma aula para idosos e fazer, vamos fazer lá, e ponemos uma sambinha e todo mundo fica assim, voltei a ser jovem. Não. Ainda sou vivo e ainda tenho todas as necessidades que tem um ser humano. Vivo e com desejos. Porque ele tem a postura justamente de falar, não vou fazer isso não. Ué, coisa bobinha, né? Não, eu vou ficar quietinho aqui, porque ele está ativo ali, ele está querendo ser ele. Não está querendo colocar a vida dele na mão de um terapeuta só, de um... Sabe? Não quer colocar, porque ele quer segurar a rédea. Então, isso tem que ser respeitado. Né? Em relação aos movimentos aqui em Brasília e tudo... Eu acho que a gente tem que... É a hora mesmo, porque os nossos idosos, eles estão ativos e eles têm os direitos. Então, a gente tem que fazer de alguma forma, e eu me coloco à disposição de uma discussão, alguma coisa, para a gente realmente mudar a história. Porque é muito bonito a gente só falar, vamos colocar na prática esse negócio da educação física mesmo. Eu também, a minha primeira faculdade foi educação física. E fiquei extremamente incapaz de mobilizar uma quantidade maior de pessoas para a gente lutar. A gente está tendo que engolir isso na nossa sociedade. E aí, vamos fazer alguma coisa, mas eu sou só uma, mas eu quero, porque tiraram, gente. Imagina o corpo em movimento, ele é intelecto, ele é cognitivo, ele precisa disso. E como uma pessoa... é o primeiro que sai a educação física nas escolas. Que absurdo é esse? Outra coisa que eu acho importante, porque tem a ver com o nosso evento aqui, como que não existe fisioterapeutas nas escolas? Que isso? Tem que ter. Tem o professor de educação física, mas eu estou falando pelas duas, porque eu sou as duas profissionais. Os dois profissionais, então eu estou falando de carteirinha. Como não tem fisioterapeuta para cuidar dos nossos deficientes? Tem que ter concurso, tem que fazer uma mobilização. Eu fico indignada com isso. Não existe. E os fisioterapeutas que estão lá na educação, eles são lotados como outro profissional e não como fisioterapeuta. Isso aqui eu aproveito justamente para reivindicar, porque eu acho que tem a ver com o evento, que é deficiência, né? E estou eu aqui como profissional reivindicando as duas áreas, tanto da educação física, que é importante, como fisioterapia. E o nosso idoso também na educação, né? Eu estou falando na educação porque é uma forma da gente estar plantando isso na sociedade. A educação, acho que é a parte primária, né? Então, vamos lá, educação e saúde, os postos de saúde, porque eu também sou engajada, eu sei que tem esse trabalho pequeno, mas tem, né, dos postos de saúde, e que a gente tem que estar realmente ajudando isso aí a acontecer para a sociedade, né? É questão de humanidade isso.
Eu antes de irme queria, já me estou despedindo porque eu acho que é um pouco tarde. Eu tenho outro evento às 8. Estou preocupado com isso. Mas eu queria lhe dizer, por exemplo, que primeiro, sou deficiente por a causa de ter 2 próteses. E segundo, tenho 78 anos. Certo? Sou um idoso. Y pienso y digo lo que ustedes acaban de oír, ¿cierto? O sea, idoso, deficiente y varias otras cosas. Pero soy un hombre feliz con lo que hago y cómo lo hago. Obrigado para todos. Só para encerrar, continue acompanhando até domingo o Festival Assim Vivemos. Amanhã teremos o debate Tecnologia Assistiva de Ponta, com Carlos Wellington Passos Gonçalves, que é um engenheiro que faz máquinas incríveis como as que aparecem no filme da Austrália, o filme... qual é o nome do filme mesmo? Virando Super-Humano, obrigada. E um usuário da tecnologia, um grande campeão, José Higino, um grande campeão de rugby de cadeira de rodas. E na quinta-feira teremos o debate sobre amor e relacionamento, focando nos 4 filmes do Programa 9, que são 4 filmes que mostram jovens em início de vida da sexualidade, dos namoros e esse tipo de coisa. E peço para os nossos 2 convidados, então, fazerem as últimas palavras. Bom, eu gostaria de agradecer mesmo, né, a oportunidade de estar aqui. Queria atentar, né, lembrar que o desmonte da educação, né, como Darcy Ribeiro falava, é um projeto. Então, a gente precisa ter cuidado e descobrir como lidar com isso, como desfazer isso, como se infiltrar e desfazer isso, né, dentro das nossas possibilidades. Mas agradeço muito as perguntas que foram feitas e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito, muito agradecida, Lara. Agradecido, me esqueci. Obrigada, boa noite.